senhores senadores e deputados já estão informados sobre as denúncias veiculadas a partir do último fim de semana pela imprensa relativas a atividades de interceptação de comunicações de cidadãos brasileiros que teriam sido realizadas pelo governo dos Estados Unidos da América. Como se sabe, o governo brasileiro tomou conhecimento do assunto por meio de notícias de imprensa, em particular do jornal O Globo, com base em elementos de informação que teriam sido fornecidos pelo senhor Edward Snowden, ex-funcionário de empresas que mantinham contratos de prestação de serviços a órgãos da área de inteligência nos Estados Unidos. O tema ele tem várias dimensões e envolve diferentes ministérios e órgãos públicos, como a Anatel. Por essa razão mesmo, a convocação ela se destina não apenas ao chanceler, ao ministro da Defesa, ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e entendo também que o ministro das Comunicações estará comparecendo aqui ao Congresso. E hoje pela manhã eu começaria com esta informação. Os ministros da Justiça, Defesa, Comunicações, Gabinete de Segurança Institucional e Relações Exteriores se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff, ocasião em que foi adotada uma nota que eu acho que constitui uma resposta no mais alto nível político a essa situação que se criou e que eu acho que vale a pena ser lida, porque como ela foi apenas divulgada há um pouco mais de uma hora atrás, ela ainda não é de conhecimento geral. Então, procedo à leitura. Em relação às denúncias de que comunicações eletrônicas e telefônicas de cidadãos e instituições brasileiras estariam sendo objeto de espionagem por órgãos de inteligência norte-americanos, o governo brasileiro declara que, número 1, o embaixador norte-americano foi convocado a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. 2, foi criado um grupo técnico interministerial formado pelos Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, Defesa, Comunicações, Ciência e Tecnologia, Gabinete de Segurança Institucional e Assessoria Especial da Presidência da República, com o objetivo de analisar o caso e propor medidas cabíveis. 3, a partir da análise realizada pelo grupo técnico interministerial, serão solicitados esclarecimentos adicionais ao governo dos Estados Unidos. 4, também foi determinada a abertura de inquérito pela Polícia Federal e a apuração dos fatos pela Anatel. E 5, o governo brasileiro não autorizou nem tinha conhecimento das atividades denunciadas. A eventual participação de pessoa, instituição ou empresa do país nestas atividades é inconstitucional, ilegal e sujeita às penas da lei. Bom, uma vez feita essa leitura, eu creio que o meu papel aqui é, sobretudo, concentrar-me nos aspectos da dimensão internacional desta questão, que envolvem tanto uma vertente bilateral, como também o acionamento do sistema Nações Unidas, do sistema multilateral. E eu queria dizer, antes de mais nada, como já fiz neste último domingo, logo que as notícias foram veiculadas pelo Globo, assim que tomamos conhecimento das denúncias, o governo brasileiro encarou o fato como um desenvolvimento grave e manifestou sua preocupação, já tomando uma série de iniciativas. Eu procederia aqui, então, a uma reiteração daquilo que eu declarei no domingo, após contato com a presidenta Dilma Rousseff, em que eu indiquei que o governo brasileiro recebeu com grave preocupação a notícia de que as comunicações eletrônicas e telefônicas de cidadãos brasileiros estariam sendo objeto de espionagem por órgãos de inteligência norte-americanos. Indiquei que o governo brasileiro havia solicitado esclarecimentos ao governo norte-americano, tanto por intermédio do embaixador norte-americano no Brasil como da Embaixada do Brasil em Washington, e mencionei também que o governo brasileiro promoverá, no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, em Genebra, o aperfeiçoamento de regras multilaterais sobre segurança das telecomunicações e, além disso, o Brasil lançará nas Nações Unidas iniciativas com o objetivo de proibir abusos e impedir a invasão da privacidade dos usuários das redes virtuais de comunicação,
estabelecendo normas claras de comportamento dos Estados na área de informação e telecomunicações para garantir segurança cibernética que proteja os direitos dos cidadãos e preserve a soberania de todos os países. Eu salientaria, uma vez mais, que, a meu ver, o assunto é de grande sensibilidade. Está em jogo, nessas notícias, em primeiro lugar, como assinalou a Presidenta da República, a soberania do Brasil, o respeito à nossa legislação dentro do nosso território. Em nosso país, que se define pela adesão ao Estado de Direito, a Constituição garante o sigilo das comunicações e a interceptação de informações ou dados só pode ser feita mediante procedimento específico definido em lei. São preceitos essenciais para a proteção dos cidadãos em uma democracia. Qualquer ato cometido em nosso território que se afaste dos procedimentos definidos em nossa legislação não poderá ser visto como outra coisa senão uma violação, um desrespeito à lei brasileira. Deve-se recordar, por outro lado, que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece claramente para todos os agentes de governos estrangeiros a obrigação de, quando atuarem em outro país, respeitar a lei local. Esse é um princípio básico para a convivência entre os Estados e, para o Brasil, é algo que está acima ou antes de qualquer negociação ou entendimento. É uma premissa que não se discute. E um segundo aspecto da questão, que está intimamente vinculado ao primeiro, é a dimensão dos direitos humanos. Não por acaso, a proteção do sigilo das comunicações está garantida no artigo 5º de nossa Constituição, pois se trata de um fator fundamental para o direito à privacidade, que também está respaldado em nossa Carta Magna. Como sabem os senhores, a Constituição estipula que, e eu cito, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. Artigo 5º, inciso 12. Por experiência própria, os brasileiros que conquistaram duramente suas liberdades democráticas atribuem grande valor à sua liberdade de comunicação, independentemente do controle do Estado. Tanto a prevenção do crime como a repressão de atividades criminosas, do terrorismo e de delitos transnacionais devem, portanto, ser conduzidas dentro do marco do Estado de Direito e no respeito ao direito internacional. Essas considerações explicam a seriedade com que estamos tratando do tema. E as questões levantadas afetam princípios fundamentais de nossa organização como país democrático. Quanto às alegações sobre possíveis operações de escuta em postos diplomáticos do Brasil, é importante lembrar que denúncias semelhantes foram feitas também com relação a embaixadas ou missões de outros países, nos Estados Unidos. Não há dúvida de que, caso confirmadas, seriam práticas inaceitáveis e em flagrante violação do artigo 27 da Convenção de Viena. E o artigo 27, parágrafo 2 da Convenção de Viena estipula que, eu cito, a correspondência oficial da missão é inviolável. Por correspondência oficial, entende-se toda correspondência concernente à missão e suas funções. Fim de citação. É com a consciência de todos esses aspectos que o governo, seguindo a orientação da presidenta Dilma Rousseff, vem encaminhando o problema. Dos países que foram objeto de alegações de atividades de interceptação de comunicações, eu acho que vale mencionar aqui que o Brasil foi o primeiro a indicar a intenção de levar o assunto à discussão em fóruns multilaterais. E eu gostaria de dar alguns exemplos de como é que isso pode ser feito. É algo que ainda estamos analisando, mas já existem algumas linhas de ação que estão sendo pensadas e que poderão ser acionadas em prazo relativamente breve. Na própria Assembleia Geral das Nações Unidas existem itens relativos, em primeiro lugar, à segurança das informações. Este é um tema que costuma ser objeto de debate em função de iniciativas que reúnem um consenso, de modo que é um tema que, por um lado, é tratado por uma resolução consensual,
que trata da segurança das telecomunicações no contexto da segurança internacional e, inclusive, já foi objeto de criação de um grupo de trabalho específico que discute formas de cooperação intensificadas para evitar abusos, violações, etc. É claro que existem muitas lacunas ainda, é um tema em desenvolvimento e que não é tratado ainda por um mecanismo abrangente ou segundo convenções universais, mas já surgem nas Nações Unidas esses debates. Nesse mesmo item da Assembleia Geral, existe uma proposta de adoção de código de conduta que aborda exatamente o tema aqui mencionado pelo deputado Nelson Pellegrino, que é a questão da governança da internet, hoje nas mãos de um único país, e que enfrenta resistências consideráveis para que ela seja multilateralizada. Esse é um tema que o Brasil tem levantado junto com outros na União Internacional de Telecomunicações e que nós continuaremos levantando agora, inclusive, creio que com novos elementos e com uma alteração um pouco no quadro político em função dessas denúncias que afetam, além do Brasil, inúmeros países na Europa e agora, como sabemos, também vários países aqui na América Latina. Há um outro debate que é relacionado à cúpula mundial da Sociedade da Informação, como ficou assim conhecido, realizado em duas etapas. A segunda etapa foi em Tunis, a primeira em Genebra, e que lançou também uma reflexão sobre o que já existe em matéria de cooperação internacional nessa área de telecomunicações, de utilização da internet, da sociedade da informação, a identificação das lacunas e a possível elaboração de propostas para se lidar com essas lacunas ou se trilhar um caminho de maior cooperação internacional. Um processo de revisão abrangente dos resultados dessa cúpula deverá ocorrer em 2015, mas já agora em setembro, nessa próxima Assembleia Geral da ONU, e creio que será uma oportunidade a ser aproveitada, deverá ter início o debate sobre como se organizará esse decênio, quer dizer, essa reflexão 10 anos após a Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, que estabeleceu várias áreas de atuação, inclusive uma sobre a ética, padrões éticos de utilização da internet, que estão a cargo, em particular, da Unesco. Eu queria mencionar também aqui que o tema se reveste de um aspecto de proteção da privacidade, dos direitos do indivíduo, do cidadão, direitos estes que são reconhecidos em um acordo internacional de que o Brasil e os Estados Unidos são partes, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Civis. E o artigo 17 deste pacto estipula que os Estados, as partes contratantes, assumirão obrigações relacionadas à proteção da privacidade em comunicações e sublinha que correspondência será transmitida sem interceptação, sem ser aberta, sem ser lida, e monitoramento, tanto eletrônico como de outra forma, de intercepções telefônicas, telegráficas ou outras formas de comunicação, grampos, gravação de conversas, etc., deverão ser proibidas. Isso aí, este artigo e este dispositivo de um acordo em vigor, que é supervisionado por um comitê, o Comitê de Direitos Humanos, que se reúne a intervalos regulares e apresenta um relatório ao Conselho de Direitos Humanos a cada ano, está na origem de declarações que foram dadas agora há poucos dias pelo porta-voz do Alto Comissário para Direitos Humanos, o senhor Rupert Colville, em que ele lembra as obrigações dos Estados sob o artigo 17 e lembra essa obrigação de proteção do indivíduo contra qualquer ato que tenha um impacto sobre sua privacidade e exige que qualquer ato com tal impacto seja autorizado por lei específica. Eu comentaria também que existe um item nas Nações Unidas sob
a égide da 6ª Comissão, que é a comissão que cuida de temas jurídicos, que trata da proteção de missões diplomáticas em cumprimento àquele artigo que acabei de ler, o artigo 27 da Convenção de Viena. E mencionaria, finalmente, estamos agora há poucos dias de uma cúpula do Mercosul em Montevidéu, que esta será uma ocasião para que os líderes do Mercosul, estarão presentes também representantes dos Estados associados, possivelmente de todos os membros da Unasul, dos países sul-americanos, poderá dar ensejo a uma troca de ideias, eventualmente alguma manifestação coletiva sobre esta questão. Eu recordo, e aqui é um gancho para eu passar a palavra para os meus colegas de outras pastas, que recentemente um conselho criado no âmbito da União Sul-Americana das Nações, a Unasul, em matéria de segurança cidadã, justiça e coordenação de ações contra a delinquência organizada transnacional, adotou um plano de ação em que está incluída também a questão do crime cibernético, ou seja, existe um documento bem recente, adotado em novembro de 2012, que fornece também uma plataforma para um debate sul-americano da questão. E, como os senhores terão visto, vários países sul-americanos, segundo matérias veiculadas pela imprensa, estariam também na mesma situação do Brasil. Inclusive, hoje mesmo foram dadas declarações por parte do governo colombiano, semelhantes àquelas que eu comentei aqui nesta apresentação inicial. Então, com essa introdução, senador, eu encerraria aqui a minha apresentação inicial. Muito obrigado.